Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Círculo Vazio Atualidades. Mais uma vez agora estou extremamente indignado, de saco cheio, estressado, nervoso, me sentindo onipotente, onipresente dentro da discórdia, dentro do conflito da raiva, poderes mais baixos, energias mais pesadas e densas que só trazem prejuízo para a nossa vida, normalmente. Ou muita criatividade para tentar evitar o prejuízo, e o prejuízo ocorre de uma forma ou de outra. Veio mostrar como o Portal Terra, alimentado pelos seus patrocinadores, entre eles a Isto É, e também a Globo, a Rede Globo, vem agora numa matéria de forma extremamente serena, de forma completamente não opinativa, não lobista, apenas retratando a matéria quando é do seu interesse. Você vê que eles conseguem fazer uma coisa quando é do seu interesse sem nenhum tipo de partidarismo, sem nenhum tipo de lobby político, sem nenhum tipo de vertente ou veia jornalística. Eles fazem da forma neutra, quase que neutra, porque o subjetivismo é inerente ao ser humano, mas quase que neutra. Passam completamente a mensagem. Eles passaram o seguinte artigo sobre o coronavírus novamente, que é só o que a gente fala e é só o que existe no mundo hoje, além da China. O ministro do Brasil, do Estado do Brasil, eu falo ministro do Brasil, do Estado do Brasil, pois eu me recuso a usar o termo educação no Brasil, né? Mas vocês já entenderam, o senhor que tem o patronímico Weintraub, em um dos seus momentos que estava na Rádio Bandeirantes, e espaço ali concedido pelo apresentador jornalista Luiz Roberto da Atena. Aí vocês já fazem um link com o vídeo anterior, mas dessa vez de forma, o boletim informativo do Terra, de forma muito mais tranquila, neutra e serena. Não faz nenhum tipo de ataque, pois também tem interesse em que essa matéria seja veiculada, embora não fortalece, não argumenta, não blinda isso, mas tem interesse para mostrar principalmente o que está por trás de toda essa crise, o qual ela não coaduna, pois ela coaduna com o neocolonialismo inglês e norte-americano, mas não chinês e socialista, conjugado com nossos amigos petralhas ou petistas. Não tenho vertente política nenhuma, mas fica claro que esse plano realmente de uma nova ordem mundial pode ter sido estabelecido numa nova ordem mundial da China, né? Ela deve ter distribuído, planejado, estruturado e argumentado esse plano realmente para ela, através desse coronavírus, para ela conseguir fomentar ainda mais a sua economia e seus parceiros nos seus blocos, seus coligados partidos e seus movimentos nos países prontos para implantarem um verdadeiro socialismo, melhor dizendo, quase que um comunismo, né? Um estado hipertrofiado com diversas funções, com um controle mental absurdo dos seus cidadãos, controle de informações midiático absurdo, todo mundo direcionadamente a uma forte, digamos assim, direção de um planejamento bastante estratégico, tático, operacional e visionário, com um desenvolvimento bem razoável, não tem um superávit ano após ano, e crescimento ano após ano com a sua cultura disseminada, né? E com um índice de Gauss cada vez menor. Então não seria um comunismo, pois os fatores de produção estariam parcialmente com o Estado, mas também estariam parcialmente com a parte privada, mas estaria sendo muito mais regulado, e também não seria bem um socialismo, digamos assim, pois também teriam diversos programas do governo, mas já depois estabelecidos teríamos um certo capitalismo, ali uma certa disputa interna, além das questões informais e o crescimento absurdo que teríamos da economia e de todas as classes, com um certo crescimento também, com uma certa qualidade de vida, embora um controle absoluto. Aí a nova ordem mundial a ser estabelecida, tomando-se fronteiras geográficas de todos os locais do mundo, né? Com os movimentos, grupos e partidos, principalmente de esquerdas, que se consideram de esquerdas ou que são mais sociais, que são mais para a vertente comunista, são nesses que até para isso consideram a possibilidade de uma ditadura fascista comunista. Temos diversos movimentos e grupos sociais, econômicos e políticos e grupos de poder no Brasil
que tem entre eles destrinchados ou destrionados uma fração bem considerável de pessoas que aderem a esse plano, veremos nessa matéria que a Rede Globo, Portal Terra e o Historicão não estão interessados, pois não perfazem o seu lobby, perfazem um lobby contrário. Eles vão de forma suave, deixando apenas que o próprio governo se bata e tenha mais, entre aspas, inimigos, e tenha menos popularidade ainda, e tenha mais fracionamento da sua imagem, da sua impopularidade, entre aspas, crescente, né, através da divisão, da difusão de fake news, de matérias com planilhas, com estatísticas, com fundamentos, argumentos, com cientistas, com representantes do povo, com dados de mídia, dizendo geralmente da falta de governança e a falta de tempero e seriedade e sobriedade do governo e competência para gerar essa crise, e a parte econômica, ao mesmo tempo que no interesse deles de rebaterem a situação chinesa, a situação que envolve uma série de grupos sociais aqui, eles comentam, avisam, ganham dinheiro propagando publicidade disso, reforçam a ideia dos brasileiros para que os brasileiros tomem posição, mas eles não tomam partido, porque eles não podem bater de frente, pois sabem com quem está batendo de frente. E deixam que o ministro da Educação e o governo Bolsonaro fiquem na corda bamba batendo de frente com essa situação. Vejam, então vamos ver. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, educação qual termo que me refuto e refugo a dizer no Brasil. Então o ministro da Educação do Estado, que não é brasileiro, diz ser brasileiro, mas não é brasileiro. O ministro do Estado de Educação brasileiro, futuro, apocalíptico, que talvez venha a existir mais tarde. Fazer uma reestruturação da educação no país, pois um país só pode crescer e ter desenvolvimento com educação, cultura, depois segurança, algumas políticas inclusivas, industrialização, tecnologia, desenvolvimento dos setores, para que cresça toda a infraestrutura logística, pública, privada, cresça cargo, empregos, funções e cresça a economia, aqueça a economia, cresça o setor industrial e cresça o desenvolvimento das classes com uma certa disparidade, para que o governo cresça, tenha superávit e também seja cada vez um governo menor. Essa é a minha visão de governo ideal, de forma resumida. Já para variar, perdi o foco diversas vezes, falei sobre diversos assuntos, mas vocês viram que essa é a minha característica, que é a indefinibilidade, que faz parte da característica do círculo vazio. Vamos agora focar na notícia, se assim for possível, vamos tentar. Se não for possível, vamos ficar falando e não vamos falar nada. O ministro, fez uma pequena declaração na Rádio Bandeirantes com o jornalista Luiz Roberto da Atena, que a China retém informações, manipula informações, considera informações confidenciais, sigilosas ou dados sensíveis e só passa para ela o que interessa aos seus próprios interesses, como a maioria das pessoas acabam fazendo nesse mundo político e no mundo midiático. E que ela teria escondido, já dando um indício que essa própria crise poderia ter sido causada pela própria China, que ela teria escondido e se aproveitado da crise pandêmica mundial uma série de equipamentos de proteção individual, para que agora dissesse que tem poucos e leiloasse eles, vendendo-os a preço absurdo, sendo que tem muito mais e os venderão a um preço muito maior, aquecendo essa economia ao redor do mundo. Enquanto todas as economias se desaceleram, a economia chinesa parece se aquecer com o leilão de EPIs, provavelmente mais tarde com vacinas, com terapias de imunização mais rápida, ganhar muito mais dinheiro com isso. Ao mesmo tempo que já falamos da reestruturação dos seus mercados de hortifruti granjeiros para a tecnologia avançada do seu mercado de saúde, alimentação e nutrição, para ir de cabeça nesse mercado e praticamente a sua dominação global nesse mercado, seja de importações, exportações e desconsolidação aduaneira, e com isso gerar muito dinheiro e muito poder político e econômico para suas coligações, seus blocos e seus grupos de interesse a ela vinculados, para depois dominar os outros setores, conjuntamente com o mercado financeiro e as fintechs, que já são dominadas em parte por grupos da América Latina, vinculados ao regime sociocomunista capitalista, digamos, da China, né? Não um regime que, na verdade, tem prática dos três e não podemos falar que é nem um nem outro. Podemos falar que é um fascismo, né? Em geral. Mas o fascismo em si não quer dizer que seja ruim, mas também não quer dizer que seja bom. Então, vemos que, além de locupletar-se às custas
da doença, em tese, segundo o ministro Entrabe, a China poderia fazer um pedido de desculpas por se completar, esconder informações e deixar que milhares de pessoas precisem desses respiradores e tenham que pagar em leilão muito mais caro para ela, e ela dizendo que tem muito menos do que tem, tendo muito mais, ainda querendo leiloar por muito mais caro, doasse 1.000 respiradores para o Brasil. Ao ver que seus posts foram sofrendo tamanha reprimenda, e o governo da República Chinesa, que se diz República porque é a coisa da China, até concordo, porque República quer dizer coisa do povo, talvez seja coisa da China, onde o povo seja de alguns chineses, ou seja, a cabeça de alguns chineses serve para a cabeça do resto do povo, então daí é coisa do povo, aí pode ser. Onde começou o coronavírus, né, poderia ter alertado muito antes sobre esses respiradores e as fábricas brasileiras terem se preparado em termos de tecnologia, infraestrutura, insumos e produtos para fabricarem um número de respiradores condizentes com a necessidade e com o ápice da curva do vírus, que pode vir a chegar com segregação ou restrição à locomoção ou não, na sua forma exponencial, a grandes números, aumentando os leitos em CTIs, UTIs e hospitais públicos, privados ou mistos, né, em centros hospitalares, precisando dessas máscaras e desses respiradores. Mas não nada disso foi feito, e agora quem vende esses EPIs e produtos para hospitais para prognóstico, diagnóstico e prevenção para tratamento só é a própria China, né? E ao fazer fazer esse esclarecimento, foi admoestado, foi reprovado, sofreu tamanha reprimenda, a qual diz que não irá processar, pois está fora da jurisdição brasileira, a não ser quem o comentou e acusou-lhe de racista contra os chineses que estejam sob a jurisdição brasileira. Aí, se possível, irá mover a Procuradoria-Geral da República para que tome as medidas necessárias em relação a essas pessoas. Disse que se retratou perante esse poder político e econômico e toda essa movimentação absurda que, ao ele esclarecer a verdade com os lobbies, mesmo que não seja da Rede Globo, da História e do Portal Terra, que nessa parte tira o corpo, mas tem interesse em que ele se queime mais e também que a população veja essa situação para que mantenha o seu próprio lobby, ao ver que bateria de frente com um lobby muito grande e desgastaria mais o governo ainda, e teria um embate desnecessário, desgastante politicamente, de ingovernabilidade, governança e possibilidade de uma verdadeira insurreição no estado de defesa existente no país. Disse que pediria desculpa completamente à China e à embaixada chinesa, que repudiou a nota dele, feita através do canal de rádio do Datena, da Rede Bandeirantes, mas também é do Datena também. Quem manda lá praticamente hoje em dia, além dos presidentes da Rede Bandeirantes, é o próprio Datena, que é um milionário que trabalha lá que nem um louco workaholic e vai ser político. Se bobear, vai ser presidente do país. Deus assim o queira. Você imagina o Datena como presidente do Brasil, às 6 e pouco, narrando uma cena de perseguição policial no meio da favela de Paraisópolis. Polícia soltando tiro e pipoco pra tudo quanto é lado. Bandido soltando tiro e pipoco pra tudo quanto é lado. O Datena dizendo que vai apartar, que vai sair de Brasília num jato fretado para apartar e para fazer o jornalismo sensacionalista, nenhum pouco opinativo dele, mas que de qualquer forma é bom de se ver o jornalismo dele. Voltando à situação, diz Entrabe que pediria desculpas de joelho ao governo chinês, desde que ele fizesse a preços módicos ou preços de custo as máscaras aos brasileiros que são os mais necessitados. Vamos para acabar esse vídeo para nós vermos uma situação bem interessante, né? Ele deixa bem claro em entrelinhas a realidade, tenta se retratar para não ter as inflexões políticas, econômicas, sociais e até mesmo, digamos assim, não, essas não podemos dizer, a gente deixa para lá. Todas essas inflexões contrárias ao próprio governo e geraram uma insurreição maior, sabendo que temos uma série de lobbies políticos, lobbies menores e lobbies macros contrários ao governo Bolsonaro, geraram uma falta de governança e governabilidade, uma indisponibilidade, uma possibilidade de impeachment, uma possibilidade de insurreição social, desabastecimento total, uma queda completa de praticamente todos os mercados, um endividamento absurdo de todos os estados brasileiros da União, e o Brasil ficar à mercê completamente desses lobbies macros. Quando essa pseudo-crise passar, pediu desculpas e disse que iria até a embaixada, até a diplomacia, até os embaixadores, até os agentes consulares,
aos representantes da China no Brasil, ou representantes da China em qualquer lugar do mundo, se assim o quisessem, e pediria desculpa veementemente, dizendo que é um idiota, um completo imbecil. Apenas para garantir que o Brasil tivesse a um preço justo esses EPIs que a China supostamente criou agora do nada. Não sabia que ia ter vírus, o vírus pegou todo mundo lá e ela criou do nada. Igual mesmo a vacina que ela logo vai lançar no mercado através de terceiros para não pensar que for ela. Ou até mesmo remédios, a preços absurdos. Só a economia de todo mundo afundando e a da China crescendo absurdamente. Mas tudo isso é apenas uma oportunidade de mercado. Tudo isso é apenas uma coincidência, sendo que coincidências não existem. Coincidência é algo que não chegou no seu consciente ainda, no seu raciocínio consciente, no seu juízo de valor consciente, no seu raciocínio dedutivo e indutivo, nas suas relações, nas suas presunções, na sua silogística, premissa maior, premissa menor e a conclusão, ainda não chegou para que você perceba. Mas está inconsciente ali e está dentro do raciocínio inconsciente. Porque coincidência em si não existe. Nem mesmo o acaso. O acaso existe, mas de uma outra forma. Dentro de você, coisas que você ainda não solucionou, que você não entendeu o porquê, daí o acaso ele existe. E geralmente beneficiando as suas atuações no mundo quando você não percebe circunstâncias que podem prejudicar. Mas também não, em si ele não existe, pois ele tem sempre um nexo causal, um nexo lógico, junto com a sua linha do tempo, com a sua evolução e com a sua boa fé. Voltando a essa história, é realmente cabulosa, terrível, desculpe o termo cabuloso, estou me referindo para que os adolescentes que veem esse programa, esse canal, se sintam mais à vontade. Né? É uma coisa realmente complicada. Né? Ser político, ser governo, é um jogo de cintura. Vocês têm que estar segurando, fazendo 5 bambolês ao mesmo tempo, empinando pipa e ainda equilibrando com a língua num garfo ou numa colher no mínimo 15 ovos. E se deixar cair um, a bomba atômica explode. É o que dá para entender disso aí, porque não é possível. Agora agora mudando um pouco, né, sem falar das teorias das conspirações, das opportunities de mercado, das ameaças da nossa querida República Chinesa, fascista ditadura, mas embora com práticas, gestões e caracteres de república comerciais e empresariais de dominação mundial, junto com outros blocos, grupos e movimentos econômicos em países da América Central e da América do Sul e outros países asiáticos e até mesmo alguns europeus, que se diga, e até mesmo também da África, fazendo a sua própria neocolonização, e não a neocolonização inglesa norte-americana, desses fundos gigantescos dessas 13 grandes famílias. Não vou dizer quem tem a razão e qual embate sairá vencedor, mas a China já é milenar. Só pense nisso, milenar. Então, fora dos outros pequenos interesses lobistas de grupo internos aqui, o governo tem que fazer uma verdadeira... Quer dizer, ele tem que entrar em diversas saias justas e emagrecer, fazer um slim fit absurdo com as academias todas fechadas, para conseguir ter a governabilidade, unificar nesse primeiro momento, diminuir o número de mortes, diminuir o número de infecção, diminuir o número da doença, seccionar e segregar essa doença, esse agente da Covid, e tentar alavancar o governo e diminuir o seu déficit. Realmente, e tentar se manter os seus próximos 2 anos e meio, e um pouco mais. Realmente é uma coisa quase impossível. E não queria estar na pele dele. Embora todos nós estamos também. 33, não há 33 mil que paguem isso. Não há. Falando numa outra notícia que eu acho importante, aumenta o número de infecções por coronavírus na Europa e deixa as Forças Armadas da Europa para restringir a circulação de portos, aeroportos das pessoas nas ruas, nos bairros, nos distritos e províncias, cada vez mais alarmada, para garantir que diminua esse número de infecções e diminua o número de mortes, que de tempos em tempos, em cada dia em um outro país, bate o recorde de outro país e morrem mais pessoas. Estamos falando assim para tentar diminuir o peso absurdo desse assunto, pois envolve mortes e envolve vidas. Taxa de mortalidade daqueles que têm comorbidade, daqueles grupos vulneráveis, principalmente dos hipertensos que pegam o coronavírus, é de 6%. Então, você veja que a taxa de mortalidade do coronavírus entre 2% e 4%, quando a pessoa tem comorbidades, ela aumenta muito. Quando a pessoa é um grupo vulnerável, aumenta muito. E se tiver hipertenso, com a hipertensão não controlada, não for uma pessoa que toma o seu captopril, que toma o seu Diovan todo dia, e faz o seu esporte e não come muito sal, ela
tem um risco, você pegou o Covid, ainda mais se tiver mais de 60 anos, se for um velho absurdo de 80 anos, coitado, respeita os idosos, tem um risco de 6% de poder já encomendar o seu jazigo, encomendar o seu caixão. E nos cemitérios que estão com grande lotação, que estão com muita demanda, até provavelmente eles vão aumentar também os seus valores a serem cobrados, que não são públicos. Os públicos vão dar algum valor adicional mais tarde, extra, pode ter certeza. Principalmente nos títulos da dívida pública que referentes aos cemitérios públicos ou que tenham, seja de concessão, autorização de partes privadas, vai ter uma especulação imobiliária em cima disso. Então a gente no Brasil também vai lucrar sobre a morte das pessoas por coronavírus. Ou por suspeita de coronavírus, pelo aumento ou pela especulação de aumento de pessoas a serem enterradas. Então é de 6% quando a pessoa está com a hipertensão não controlada, né? A China vê aumento de casos assintomáticos de coronavírus e reforçará fronteiras terrestres. Você vê, as mensagens que vêm da China, né, como a gente agora fazendo um filtro maior, depois a gente lê diversos tipos de artigos, diversos tipos de publicações, em todos os tipos de mídia, são lá muito confiáveis, né, porque obviamente a China tem muito mais pessoas infectadas pelo coronavírus, sintomáticos, que estão demonstrando a doença em todo o seu potencial e sua plenitude. Tem um caso de mortes em leitos de UTI e CTIs muito maiores, e provavelmente de assintomáticos também, porque foram eles mesmos que desenvolveram isso, né? E eles com certeza devem ter uma grande margem de assintomáticos, pois saberiam que muitas pessoas não pegariam e já teriam praticamente a vacina e os fármacos contra eles. Então sabe que tem um grande número de assintomáticos. E dizem que vão fechar as fronteiras terrestres. Fechar as fronteiras terrestres justamente para que não haja migração para lá. Depois que o mundo estiver pegando fogo completamente e o incêndio já está bem grande, para ser bem sincero. Já tem petróleo que a gente não está vendo espalhado tudo quanto é lado, tá pegando fogo. Está explodindo coisa para lá e para cá. Né? E vai explodir muito mais, principalmente as economias e as pessoas das sociedades ocidentais, digamos assim, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, alguns da Ásia, alguns da Oceania, talvez alguns da África também. E mais tarde, se o epicentro antes era na China, hoje o epicentro pandêmico se encontra nos Estados Unidos, na Europa e talvez até no Brasil, Deus queira que não, vá lá, como diria uma tele-youtuber de espectadora minha do Facebook. Talvez as pessoas queiram ir para a China. Então eles já estão fechando as fronteiras para garantir que todos os seus insumos, seus produtos do seu território fique ali lacrado, não haja contaminação e eles façam a venda dos seus produtos contra o coronavírus, contra a agente Covid-19, o agente do Covid-19, todos os seus produtos primários, seus derivados, seus secundários, a preços absurdos para os outros estados necessitados. Um grande abraço, é esse que vos fala. Desejo, se for possível, que fiquem na paz, mesmo se tiverem contraído a Covid-19. Um grande abraço.